Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E é sempre uma alegria estar com vocês. Hoje nós vamos abordar o tema Fenômenos Psíquicos no Evangelho. Quando você abre o Evangelho e lê sobre as curas de Jesus, a multiplicação dos pães ou a sua aparição aos discípulos após a crucificação, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Para a maioria das pessoas, a resposta é milagre, algo sobrenatural que desafia e derroga as leis da natureza. Mas e se eu te disser que a doutrina espírita nos convida a olhar para esses fatos por uma perspectiva completamente diferente? Uma perspectiva lógica, racional e profundamente consoladora. No vídeo de hoje, vamos compreender como o Espiritismo explica os chamados milagres de Jesus, revelando que eles são, na verdade, fenômenos psíquicos e magnéticos naturais. E vale um destaque importante: Jesus não agia como médium de outros espíritos. Ele operava esses prodígios por sua própria grandeza, evolução e autoridade espiritual, utilizando as leis fluídicas da natureza de forma direta. Para começar, precisamos entender o que é um milagre na acepção comum. Historicamente, a palavra vem do latim mirare, que significa simplesmente algo admirável ou extraordinário. Com o tempo, a teologia passou a considerar o milagre como uma violação das leis divinas da natureza para demonstrar poder. O grande trunfo do milagre para as religiões tradicionais era justamente o fato de ele ser inexplicável. Só que o Espiritismo faz o mesmo que a física, a química, a astronomia fizeram ao longo dos séculos. Ele revela novas leis da natureza, especificamente as leis que regem as relações entre o mundo material e o invisível. Quando compreendemos a ação dos fluidos, o magnetismo, as faculdades da alma e a existência do perispírito, que é o nosso corpo espiritual, o mistério desaparece. O sobrenatural dá lugar à ciência da alma. Allan Kardec nos ensina que se um fato encontra explicação, ele deixa de ser milagre. E Jesus, como o maior modelo que a Terra já recebeu, utilizava essas leis naturais com absoluta perfeição. Vamos analisar como esses fenômenos aconteciam na prática, começando pelas célebres curas de Jesus. O Evangelho está repleto delas e o Espiritismo demonstra que elas aconteciam por meio do magnetismo espiritual e da transmissão de fluidos regeneradores. Um caso fantástico narrado por Marcos é o da mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela não falou com Jesus, ela apenas tocou a barra de suas vestes e foi curada instantaneamente. O texto evangélico traz um detalhe crucial. Jesus sentiu imediatamente que uma virtude, ou seja, uma força fluídica, havia saído dele. Não houve sequer um ato de vontade consciente ou imposição de mãos. A irradiação fluídica pura de Jesus, combinada com a imensa fé daquela mulher, operou o reajuste orgânico. Em outro caso, ao curar um cego em Betsaida, Jesus utilizava a própria saliva e impõe as mãos sobre ele. Ele estava agindo como um poderoso canal magnético, manipulando os fluidos para restaurar a matéria. E as ressurreições? O Evangelho cita casos impressionantes, como a filha de Jairo e o filho da viúva Naim. Olhando de fora, parece que Jesus trouxe mortos de volta à vida corpórea. Mas a ciência espírita esclarece: se o corpo físico sofreu a morte real, com a decomposição e a ruptura definitiva dos laços fluídicos, o espírito não pode voltar. Isso viola as leis
biológicas. O que aconteceu nesses episódios foram casos de letargia, catalepsia ou síncope profunda, estados onde a vida parece absolutamente extinta, mas o cordão espiritual ainda une a alma ao corpo. O próprio Jesus declarou isso na casa de Jairo, ao dizer textualmente: "A menina não está morta, mas dorme." O que as testemunhas viram como o retorno da morte foi a restauração da vitalidade fluídica operada pela energia magnética incomparável do Cristo, que reanimou corpos que estavam prestes a desfalecer em definitivo. Além das curas, Jesus também controlava os elementos da matéria. Quando ele acalmava a tempestade no Mar da Galileia, ou quando caminhava sobre as águas. Estamos diante de fenômenos de efeitos físicos e modificação molecular, através da ação da sua vontade sobre o fluido cósmico universal. Jesus conseguia alterar o peso e a densidade dos corpos. Andar sobre as águas, por exemplo, é um fenômeno de levitação, amplamente estudado pela ciência espírita. Não há magia, há o controle soberano das energias fluídicas que sustentam a própria matéria. Talvez o fenômeno mais marcante de todo o Evangelho seja a ressurreição de Jesus após a crucificação. Os evangelistas narram que ele apareceu a Maria Madalena, aos discípulos no caminho de Emaús e até entrou em uma sala com as portas completamente fechadas e trancadas. Como isso é possível? A resposta está no perispírito, o nosso corpo fluídico e etéreo. Ao desencarnar, Jesus desfez do envoltório carnal, mas manteve seu corpo espiritual, de forma radiante. Por ser um espírito de altíssima evolução, ele sabia manipular esse perispírito com perfeição. Ele podia condensá-lo a ponto de se tornar visível e até tangível, como quando pediu a Tomé que tocasse suas feridas, ou rarefazê-lo para desaparecer instantaneamente. Jesus não ressuscitou em carne e osso, ele se manifestou em seu corpo espiritual. Se fosse um corpo físico comum, qualquer pessoa na rua o veria. Mas ele se mostrou àqueles que tinham a sensibilidade e a sintonia necessárias para testemunhar sua vitória sobre a morte. Meus amigos, desmistificar esses fenômenos não diminui em nada a grandeza de Jesus. Muito pelo contrário, mostra que ele não precisava quebrar as regras do universo para provar quem era. Como bem resume Allan Kardec nas reflexões finais deste estudo, o maior milagre que Jesus operou na Terra não foi curar um corpo físico ou caminhar sobre o mar. O verdadeiro e incontestável milagre de Jesus foi a revolução moral que seus ensinos produziram no mundo. Um homem que nasceu na pobreza, em um povoado humilde, sem exércitos, sem poder político ou armas, mudou o curso da história humana para sempre, através do amor e da caridade. Os fenômenos psíquicos no Evangelho são as credenciais da imortalidade da alma. Eles provam que a vida continua e que estamos mergulhados no amor de Deus. Se você gostou dessa explicação, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem busca compreender o Evangelho à luz da razão. Muita paz a todos e até a próxima!